Exatamente. Eu e você podemos mudar os nossos pensamentos para também mudarmos de vida. Meu nome é Diego Gomes, sou terapeuta pastoral e quero convidar você, nesse momento, a pensar os seus pensamentos, a pensar os pensamentos. Bom, no último vídeo do nosso canal, que é para onde os seus pensamentos têm te levado, meu colega Luciano, ele sugeriu que a gente pudesse explicar um pouco na prática como funciona essa mudança de pensamento. Bom, vamos lá. Para começo, a gente precisa entender duas coisas de cara. A primeira coisa é que sim, nós podemos mudar os pensamentos, certo? Nós não temos controle sobre a produção de pensamentos, mas depois que esses pensamentos são produzidos, nós temos controle no sentido de dar ênfase ou não e na escolha de estar pensando ou não, certo? O Augusto Cury ele vai dizer o seguinte, olha, diante de certas circunstâncias, nós vamos abrir duas janelas, uma killer e a outra light. E diante disso, a gente pode criar novas memórias. Ou seja, você se lembra disso? Exatamente. Isso aqui é uma fita cassete. Quem viveu aí nos anos 80, 90, vai se lembrar muito bem disso. Essas fitas cassetes, elas vinham originais, só que você colocando uma fitinha aqui, você conseguia gravar por cima. Você não apagava o que estava gravado, mas você gravava por cima. Em outras palavras, você criava novos pensamentos, novas memórias, né? Então, com a nossa mente funciona igualzinho, né? Nós não podemos apagar a nossa mente, mas nós podemos reconfigurá-la, repensar, né? Então, trazer essa ideia de que é possível sim transformar o pensamento. Uma segunda coisa importante é que a gente não vence nenhuma batalha na nossa mente sem confronto. Então, é necessário para que eu pense os pensamentos, para que eu mude de pensamento, para que eu transforme o pensamento, um confronto com esse pensamento, certo? Pensamentos vão surgir na nossa cabeça e a maioria desses pensamentos eles vão ter uma origem, origem não, mas um peso negativo muito maior do que um peso positivo, tá? Então, a segunda coisa que a gente precisa entender e colocar em prática é que a gente pode e deve confrontar os nossos pensamentos, pensar os nossos pensamentos. Agora, como isso funciona de fato na prática? Bom, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que você está comprando um carro, tá? E que você marca com o vendedor e o vendedor está chegando. Quando você olha o carro vindo, você vê que ele está torto, né? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? O carro está ruim, o carro está batido, o carro está qualquer coisa, né? Que vai impelir você a não comprar o carro. No sentido de confrontar esse pensamento, eu tomo uma atitude, eu me posto diferente diante das mesmas circunstâncias. O que eu faço? Eu vou dar a volta no carro. Quando eu dou a volta no carro, eu posso perceber que a origem desse carro estar torto é simplesmente um pneu murcho. Entende? Diante das mesmas circunstâncias, agora o meu pensamento mudou porque eu comecei a enxergar de uma maneira diferente. Eu busquei uma perspectiva diferente da mesma situação. Tá? Vou te dar um outro exemplo que talvez seja mais do cotidiano da gente. Certa mulher casada gostava muito de ir na casa da sua sogra todo domingo. Mesmo morando a uma distância razoável, todo domingo ela se dispunha a ir na casa da sogra. Porque ela se sentia filha daquela mulher, né? Ela se sentia tão parte da família porque ela ia lá, ajudava a sogra na cozinha, ajudava nos preparativos do almoço de domingo e ela se sentia bem com aquilo. Ela se sentia amada, ela se sentia que fazia parte da família. Muito bem, certa vez essa mulher chega lá e vê uma outra nora lá sentada do lado da sogra dela,
toda muito bem arrumada e tal. E a sogra dela então fala o seguinte: olha, que bom que você chegou. Agora a gente pode começar a cozinhar, né? A mexer com o almoço de domingo. Numa primeira perspectiva, essa jovem senhora vai dizer o seguinte: puxa vida, eu achava que ela fazia isso comigo porque ela estava me aceitando como filha ou como parte da família, mas agora eu estou vendo que ela me vê como uma empregada. E ela pensou assim durante 2 anos e não voltou na casa da sogra. Certa vez, então, ela estava conversando com uma terapeuta, e a terapeuta ajudou ela a pensar de uma perspectiva diferente. A terapeuta perguntou para ela: me diz uma coisa, se você é dona da casa, quem você convidaria para estar contigo num lugar importante? Uma visita ou aquela que você considera como filha? A cozinha era um lugar importante para aquela sogra? Certamente que sim, porque ela fazia tudo aquilo para esperar os filhos. E quem ela estava esperando para ajudar ela naquele momento importante? A nora. Isso fez com que essa nora então mudasse de perspectiva diante de uma mesma circunstância. E ela voltou então a ter um relacionamento com a sogra. Quero dar para você agora um terceiro exemplo. Você já deve ter escutado de 2 personagens bíblicos chamados Paulo e Silas. Paulo e Silas estavam presos, não somente presos, mas dentro da prisão também acorrentados. Bom, numa situação dessa, o nosso primeiro pensamento é de lamento, né? Vamos chorar, né? Cara, não é uma situação legal. Eu estou preso, eu não cometi nenhum crime, né? Eu estou preso injustamente. E o que eu faço agora, né? Bom, eles decidem enfrentar aquela mesma circunstância, enfrentar aquela mesma história, só que com uma postura diferente. Eles começaram a cantar. E a história bíblica vai dizer para nós que as portas se abriram, as correntes partiram, né? Por causa da postura diferente, por causa de uma postura diante da mesma circunstância. E o engraçado é que, o engraçado e maravilhoso ao mesmo tempo é que as cartas que Paulo escreve na cadeia sugerem que as pessoas se alegrem. E ele mesmo diz: me alegro no Senhor, né? Puxa, quem de nós poderíamos nos alegrar em Deus numa situação de prisão? Entende? Então é diante de uma perspectiva que possa ser realmente ruim, né? Melhor, diante de uma circunstância que pode ser realmente ruim, o enfrentamento dessa circunstância com positividade, né? De fato, a circunstância pode ser real, mas como eu me porto diante dessa mesma circunstância, se eu me permito confrontar os pensamentos diante dessa circunstância, se eu me permito dar a volta no carro, né? Se eu me permito escutar, olhar diferente, eu posso experimentar coisas que eu talvez não experimentaria se eu não me permitisse, entende? Então, Jesus ensinou o seguinte: Jesus ensinou que os pensamentos rígidos, eles são prejudiciais a qualquer tipo de relacionamento. Nós precisamos então ser abertos e sensíveis aos outros, né? Então, permitir-se confrontar os nossos pensamentos, permitir-se pensar os nossos pensamentos, dar a volta, né? Enxergar por outro ângulo. Isso ajuda a romper barreiras e a vencer as batalhas na nossa mente. Eu vou ficando por aqui, espero poder ter te ajudado, espero que você curta, compartilhe. E esse vídeo ele é
ele é uma resposta a um tema indicado pelo meu amigo Luciano. Muito obrigado, Luciano, pelo tema, agradeço muito. Acho que acredito que é de realmente muita valia poder pensar isso junto, né? Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Não esqueça, curte, compartilhe. Espero que esses conteúdos aí possam fazer a diferença. Pense os seus pensamentos. Quer ter uma vida transformada? Permita que os seus pensamentos também mudem. Mude os seus pensamentos e a sua vida também mudará. Um abraço.